against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer beating win. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. Bem, a gente vai começando aqui mais episódio, assim como o último, tá? Sem musiquinha, quer dizer, a musiquinha eu coloquei, né? Mas sem as introduções, sem os encerramentos, vamos começar a nossa análise do jogo 2 dos playoffs da primeira rodada entre Detroit Pistons e Orlando Magic. E dessa vez, graças a Deus, com a vitória do nosso time de Detroit, que antes do jogo, o JB, vamos começar logo falando sobre essa fala do JB. Antes do jogo, na verdade antes do jogo não, né? Mais precisamente, quer dizer, foi antes do jogo, mas só que mais precisamente no treino, um dia antes do jogo, os jogadores ali, o treinador também, eles fazem algumas entrevistas depois do treino para alguns jornalistas selecionados. E o JB acabou falando que, quer dizer, ele foi perguntado sobre por que ele tirou o All-Star e qual foi o principal motivo da derrota. Ele citou que a defesa foi ruim, né? Não foi do jeito que ele queria. E ele falou que tirou o All-Star no final do jogo para ter mais ball handler, né? Para ter outro manipulador de bola ao lado do Cade. Isso ficou evidente, né? Só que, cara, não tem desculpa para isso. Tirar o All-Star em clutch time ou deixar poucos minutos o All-Star em quadra, como ele fez na última partida, não existe. O impacto que o All-Star causa numa partida, mesmo não pontuando. Eu sei que a gente está meio prejudicado por não ter outro pontuador nessa série, só que o All-Star ainda é um cara que gera muito impacto mesmo sem pontuar, né? Ao contrário do Duren, por exemplo, que quando ele não consegue pontuar como ele vinha fazendo na temporada regular, a gente sofre bastante. Só que é isso, não que isso tenha algum peso, mas eu discordo dessa opção que o JB Bigstaff teve na última partida. Aí, antes do jogo, agora sim, antes do jogo mesmo, ele deu uma entrevista e reiterou que... Falou novamente, né, que ele achava que o principal motivo da derrota na última partida, no jogo 1, sim, claro, a defesa, né, como eu já havia relatado, mas também ele achou que faltou ritmo. Eu falei isso no último episódio também, e ele manteve essa opinião dele, que faltou ritmo. E essa é outra coisa que eu discordo. Eu entendo que faltou um pouco de ritmo, só que, cara, a partida tem 48 minutos, sabe? Dava para o time ter recuperado o ritmo. E eu acho até que deu uma recuperada no último jogo, mas foi meio displicente na hora de virar a partida ou empatá-la em alguns momentos, principalmente ali no segundo pro terceiro quarto. No último quarto foi alguns erros do JB que realmente pesaram no placar final. Mas eu discordo desse negócio que faltou ritmo. Ele falou que não concordava que faltou energia no primeiro jogo. E eu acho que ficou claro hoje que faltou sim energia. Eu não sei o que o Pistons estava achando que ia ser. E ficou claro. Esse jogo de hoje começou com o Pistons muito bem, né? Tá certo que o placar, o Pistons não conseguiu se distanciar tanto assim, como tendo a vantagem da partida, mas mesmo assim eu acho que como desempenho defensivo da equipe, não ofensivo exatamente, mas mais precisamente defensivo, eu acho que o esforço foi completamente diferente da última partida. Aí sim é o Pistons que a gente conhece, né? Que a gente viu em vários jogos da temporada regular. E cara, eu até marquei aqui, dessa vez eu marquei para não esquecer, em 8 minutos do primeiro quarto, o Pistons tinha 6 tocos e provavelmente uns 2 roubos de bola, tá? Eu tô com as estatísticas tudo bonitinho aqui, eu vou falando quarto a quarto. Nesse primeiro quarto, o Pistons começou muito bem, tá? E mesmo assim, eu acho que o Pistons saiu ganhando por uns 4 pontos, né? 4 ou 5 pontos nesse primeiro quarto. Não teve uma liderança tão grande assim. Mas, cara, só de o time entrar acordado e mostrar que, cara, a gente precisa ganhar esse jogo, a gente vai quebrar esse tabu aí de não sei quantos anos sem ganhar em casa. Felizmente acabou esse negócio.
E, cara, eles mostraram pro Orlando Magic que eles não iam brincar igual no primeiro jogo. E foi isso que aconteceu. Em lances livres, o Orlando Magic nesse primeiro quarto teve muito mais lances livres. Essa é outra coisa que o JB falou, que eu não lembro se eu citei isso no último episódio, mas ele citou que a disparidade de lances livres também foi devido à falta de fisicalidade do Pistons nessa última partida. E eu acho que é correto da parte dele falar isso, porque nesse jogo o Orlando Magic, eu até vou ver aqui os estatísticas gerais em lances livres. Eles bateram mais lances livres que nós, né? Então, eu acho que isso mostra que o Pistons hoje veio pra defender, cara. Eles vieram pra tentar de todo jeito impedir que o Orlando Magic fizesse cestas. E foi isso que aconteceu no primeiro quarto. O Pistons cobrou apenas 2 lances livres e o Orlando Magic cobrou 9 lances livres, tá? Só que em arremessos, em aproveitamento de quadra, o Pistons teve 52%, 11 de 21, e o Orlando Magic teve 27% de aproveitamento. Ou seja, já é uma mudança, né? O primeiro jogo, o Orlando Magic estava ali no primeiro quarto, principalmente, ele estava inteiro no jogo, estava achando que estava em casa, estava praticamente sendo o mandante da partida, e dessa vez foi diferente. O Pistons impôs o seu ritmo, impôs o seu jogo. Tá certo que não foi um primor ofensivo, o Orlando Magic também tem uma boa defesa, pelo menos boa defesa contra esse time do Pistons, é um bom fit para eles. E eles jogaram bem. Em cesta de 3 eles chutaram mal no primeiro tempo, 1 de 7, mas o Pistons chutou 6 de 3. Não tem um alto volume, né? Geralmente os times chutam quase 10 bolas de 3 por quarto, mas mesmo assim é ótimo para o nosso estilo. 50% de aproveitamento ficou muito bom para o nosso time nesse primeiro quarto. E o Pistons manteve um pouquinho ali no começo, só que, cara, teve um problema, né? O Cade jogou os 12 minutos nesse primeiro quarto. E o time manteve basicamente uma boa diferença ali de 5, 7 pontos, ficava variando. Só que aí tivemos um problema, né? Entrou o banco. E tá sendo uma grande decepção, porque o nosso banco não tá jogando bem. De forma alguma, tá jogando muito mal, pra falar a verdade. E nós já podemos ver que o JB não mudou aquela estratégia dele de 11 jogadores na rotação. E isso, mais uma vez, nos prejudicou. Cara, eu já fiquei com a impressão, não, mas eu tenho certeza que é isso. Eu acho que vocês vão concordar comigo que ele coloca os jogadores que ele estava usando na temporada regular, que basicamente são esses 11 aí. E ele fica escolhendo, ele vai ver quem é que joga bem, tá? Ali no segundo, ou no primeiro e no segundo quarto, que é o momento onde os bancários entram. E ele vê quem é que joga bem e ele vai decidir na hora o que ele vai fazer da vida. É isso. O problema é que esses poucos minutos que ele coloca esses caras, isso nos prejudica, sabe? Por exemplo, o Orlando Magic só entrou com 3 bancários e ficaram com 2 titulares em quadro. O Pistons só ficou com o Cade em quadro e o Cade já tava morrendo de cansado, né? Porque o nosso ataque estava travado. A defesa do Orlando Magic começou a apertar ali no finalzinho do primeiro quarto já, e o Pistons estava tendo problemas. Então, ele veio com 4 de uma vez na rotação, tá? Ele só ficou de fora o Ron, se eu não me engano, acho que é isso. Os primeiros a entrarem ficou o Cade, não, perdão, foi o Jenkins. Mas o Ron tava no banco também, né? Tá certo, porque só entraram 4 e jogaram 6 no total dos reservas. Tá certo, entrou, na verdade, Kevin Huerter, Caris LeVert, Javonte Green e o Isaiah Stewart. Exatamente isso, esses 4. E, cara, o Javonte Green tava merecendo. Ele merecia minutos, porque na última partida, nos poucos minutos que ele jogou, se não me engano, foram 4 minutos apenas. Ele jogou bem, sabe? Ele teve bons minutos. E o LeVert também jogou bem e ele merecia mais minutos na última partida, só que dessa vez ele não jogou tão bem, né? Esse é o problema. Por isso que eu acho que ele manteve a minutagem meio baixa. Deixa eu até ver aqui quantos minutos ele jogou. O LeVert jogou 14 minutos ainda. Eu acho que o LeVert voltou no segundo tempo. Exatamente, ele voltou no segundo tempo porque o JB não queria ficar com poucos jogadores na rotação. Porém, entretanto, todavia, quando o Cade foi descansar, entra Dennis Jenkins e saiu o ET, porque o ET entrou muito mal na partida, jogou apenas 6 minutos, acertou uma bolinha de 13 ali, mas, cara, o Pistons estava bem na partida, ele caiu sozinho e iniciou uma run lá do Orlando Magic. Complicado, o ET realmente não tá jogando bem, até
teve alguns bons minutos no jogo passado, mas de impacto mesmo ele tá muito pouco mesmo. E o Duncan Ross teve problemas com falta, né? Então ele poderia ter entrado, mas eu acho que o JB acertou nessa. Já que ele quer testar quem é que tá bem ou quem não tá, quem tá num bom dia ou quem tá no mau dia. Então ele acertadamente deixou o RT no banco e não voltou com ele posteriormente. Agora, o meu problema, até aí tudo bem do RT, o meu problema é o Ron Holland. Cara, não é que eu sou um grande hater do Ron Holland, só que eu acho que ele não tem nível pra isso. Ele não tem nem inteligência pra isso. Ele teve hoje ele jogou 7 minutos. Ele teve até uma ou outra boa posse, tá? Defensivo. Mas ele não tem condições, cara. Não tem condições esse cara jogar nos playoffs. Ele já tava ficando irritante na temporada regular. Agora imagine playoffs contra um adversário que fecha totalmente o garrafão, que é basicamente a única coisa que ele sabe fazer, essas infiltrações, e ele não tá conseguindo. 7 minutos, fez 2 faltas e... O engraçado é que ele entrou, jogou muito mal, saiu, aí eu falei, ufa, ainda bem que ele não vai mais voltar. E de volta no terceiro quarto, Ave Maria. Eu acho que ele voltou no terceiro quarto ou eu tô maluco? Eu deve ter esquecido, porque o terceiro quarto, eu vou falar daqui a pouco, foi uma massa inacreditável. Mas, cara, ele jogou 7 minutos e pareceu uma eternidade. Eu já tô até ficando doido aqui, tô achando que ele jogou 2 quartos de tantos minutos que ele ficou em quadra. Esses 7 minutos dele pareciam 48 minutos. Os 48 minutos da partida pareciam esses 7 minutos do Ron. Não jogou bem, pegou 3 rebotes ali, o que dá pra falar de algo positivo sobre ele, mas não tem condições. Eu não sei, né, seguindo essa estratégia do JB aí de colocar todo mundo em quadra, daqui a pouco até ele entra em quadra pra ver se tá arremessando bem. Seguindo essa estratégia dele, sinceramente, eu acho que em nenhuma partida o Ron vai ter algum impacto que faça ele ter mais minutos em quadra, tá? Depois desses minutos iniciais que o JB o coloca. Agora, continuando. O JB enlouqueceu no segundo quarto, né? Segundo quarto, o Orlando Magic chegou no placar, conseguiu ali empatar com o Pistons. Às vezes eles viravam, às vezes o Pistons virava, e ficou esse rola-rola aí até o fim do quarto. Mas, cara, em algum momento ali no começo desse quarto, não exatamente no comecinho, mas quase no meio do quarto, o JB Bigstaff colocou 4 bancários e o Duren de titular. E o único de titular era o Duren, e, cara, o Duren era o pior de titular em quadra. E agora imagine ele com o banco, esse banco do Pistons que estava muito mal. Ele tirou o Ron e tirou eu nem sei quem foi que... o RT, né? Tá certo. Tirou o Ron e tirou o RT, que estavam jogando mal. E deixou o Jenkins, que também não tá jogando bosta nenhuma, perdão da palavra, não tá jogando nada. Ficou o Javonte Green, que jogou bem mais uma vez. Pelo menos no impacto, eu nem vi as estatísticas dele, mas já vou falar sobre ele daqui a pouco. Um pouco mais sobre ele. E Lever, acho que o Lever tava em quadro também, né? E o Isaiah Stewart. Ah não, o Isaiah Stewart tava no banco, é verdade. Então quem é que tava de titular, cara? Meu Deus, acho que era o Ron, acho que tá certo. Era o Ron. É exatamente isso, o Ron entrou no segundo quarto e o Stewart foi pro banco. Foi, né? Ele jogou um pouquinho no final do primeiro quarto e foi pro banco. Tá certo, exatamente isso. Então era o Duren titular, Dennis Jenkins na armação, Caris Lever, Ron Holland e Javonte Green. Ficou esse time e o Orlando Magic estava com 4 titulares em quadra enquanto isso. E, cara, eles viraram o jogo nesse momento e o JB teve que colocar outros caras de novo. Olha, eu não tô falando pra ele espelhar a rotação do Magic, até porque eles são francos atiradores nessa primeira rodada e quem deve ditar as regras é mais o Pistons, que é o melhor time, né? Desculpa se tiver algum torcedor do Magic ouvindo isso aqui, mas é verdade. Não tem muito o que falar. O Pistons é o seed 1, então o Pistons tem que editar as regras, não tem que, como se fosse no futebol, ficar jogando no contra-ataque. E nesse caso, eu acho que eu concordo com o JB, não é pra espelhar a rotação. Só que também não é pra virar um psicopata e colocar 4 bancários com o único titular seja o pior deles, que era o Jalen Duren em quadra, e o adversário com praticamente todos os titulares em quadra, sabe? Sendo que os reservas deles também são bem úteis, até mais do que os do Pistons nesse momento. Até o momento, né, no caso. E eu posso estar enganado que depois... Eu não lembro se o Ron foi pro banco e depois voltou. Eu não lembro exatamente. Mas o que eu lembro é que ele tirou o Javonte e o Javonte estava bem. Eu pensei que ele ia fazer de novo isso.
sabe, tirar o Javonte e não voltar mais com ele. Ele deixou o Rondo, cara, desculpa. O Javonte foi extremamente positivo nessa partida. Ele teve plus-minus negativo, porque ele tava com o banco. Mas ele jogou 23 minutos, fez apenas 2 pontos, pegou 5 rebotes. Mas teve 3 tocos e um roubo de bola. E tem coisas que ele faz que não conta, né? Ele tem umas dobras boas. Ele fez boas dobras no Paolo em alguns momentos. Ele... Cara, na hora da troca ele consegue segurar. Por exemplo, tem várias trocas em que o Magic fica procurando pro Paolo cair no mismatch. O Paolo ou o Franz Wagner. Só que o Javonte segurou os dois. O Javonte é um ala, né? Ele, por mais que ele não seja um cara tão alto assim, ele é um cara forte que consegue segurar o adversário, principalmente esses do Orlando Magic, que são bem físicos. Aí, continuando no segundo quarto, o Cade voltou, né? Como eu disse. Só que teve um problema. Quando ele volta, o time já estava meio travado. A defesa do Orlando Magic melhorou bastante, tá? Não que eles estivessem maus no primeiro quarto, perdão, mas eles melhoraram bastante. E cara, esse foi o problema que eu comecei a chamar lá no Twitter, que o Pistons virou basicamente um Cade Ball. Porque o nosso ataque travou completamente, tá? Estagnou e não saiu do lugar. Simplesmente não saía do lugar porque o Orlando Magic fechou tudo. Até eu ouvi alguns torcedores do Orlando Magic falando que eles tinham que usar a estratégia do mesmo jogo, que era basicamente deixar o Cade jogar e trancar os outros jogadores do Pistons. Que foi assim que eles ganharam. Eu discordo completamente disso. Eu não acho que foi isso que eles fizeram lá, tá? Eu acho que eles tentaram parar o Cade de todas as formas. Eles trancaram o garrafão. Claro que tranca o garrafão também por causa do Duren e é porque é o nosso estilo de jogo, de não ter arremessadores, né, no time titular, por exemplo. Só o Duncan Robinson é um cara com bom aproveitamento, pelo menos um aproveitamento muito bom, né, no caso. E eu não acho que foi essa estratégia que eles fizeram no primeiro jogo, tá? O Cade jogou muito porque ele tá muito bem. Eu lembro que antigamente eu falava que ele não jogava bem controlando o Magic, que é verdade. Eles têm caras muito altos que, mesmo com o Cade usando screens do Duren ou do Isaiah Stewart, ele não consegue fazer trocas na defesa boas pro Jalen Duren no garrafão, né? O Pistons costuma tentar muito isso pro Duren cair num mismatch contra alguém mais baixo. Só que controlando o Magic é difícil, porque o Wendell Carter Jr. tá jogando muito bem defensivamente. E quando o Cade atrai o Wendell Carter Jr., sempre tem uma troca e cai ou o Paulo Banqueiro ou o Franz Wagner lá contra o Duren, e o Duren fica em apuros. E às vezes o Duren, até contra um cara mais baixo, tá tendo problema essa temporada. Que eu já vou falar desse cara aí que teve uma partida mais ou menos hoje, tá? Não é porque o Pistons vai ganhar que eu vou ficar babando dele aqui, não. Foi mais ou menos a partida do Duren hoje. Agora, no primeiro tempo foi ridícula, tá? Naquela hora lá que o Jalen Duren tava sozinho com os titulares, ele não jogou nada, cara, nada. Ele perdeu bola, tentou fazer cesta, tentou ser agressivo, como ele falou lá na entrevista pós-treino. Eu esqueci de falar isso também. Ele falou que ia tentar ser mais agressivo, ia tentar se colocar melhor dentro de quadra para facilitar a vida dos companheiros de equipe. Só que ele foi agressivo, só que ele não conseguiu fazer nada, a verdade é essa. E isso resultou no Cade Ball, que eu falei anteriormente. Que o time não conseguia fazer nada. Na verdade, estava tudo trancado. A defesa do Orlando Magic fechou tudo. E o Pistons parou de movimentar a bola. Não parecia o mesmo time da temporada regular. Realmente, não parecia. E, cara, o segundo quarto foi isso, sabe? Quando o segundo quarto acabou, eu falei: meu amigo, vai ser um sufoco esse jogo. Porém, tá? Se vocês escutaram o episódio de análise não a análise do primeiro jogo, tá? A análise do confronto que eu fiz. Se vocês escutaram, vocês lembram eu analisando algumas estatísticas que tiveram na temporada regular. E algumas estatísticas interessantes foi como foram alguns jogos entre Pistons e Magic nessa temporada regular. Nas duas vitórias que o Pistons teve, até na derrota foi parecido, só que ao contrário, mas nas duas vitórias que o Pistons teve, o jogo foi acirrado até o fim do segundo quarto. Acaba o primeiro tempo, começa o terceiro quarto, o Pistons vai lá e abre vantagem. E foi isso que aconteceu dessa vez de novo, tá? Só que dessa vez foi um pouco diferente das outras. Tá certo que das outras também o Pistons abriu uma vantagem tão boa que só foi administrar posteriormente.
Só que, cara, nesse terceiro quarto, foi bizarro. Esse Pistons era o Pistons que eu conheço. Foram o Pistons que eu vi quase os 82 jogos. E quando eu não vi um ou outro aí, eu assisti o condensado lá que fica no League Pass, tá? E esse é o Pistons que a gente conhece. Cara, o Orlando Magic não conseguiu fazer nada nesse quarto. Não fez nada. O começo do jogo foi uma corrida do Pistons inacreditável. Inacreditável mesmo. A defesa do Pistons virou um cão. Meu amigo, foi um absurdo. Eles não conseguiram fazer nada e o Pistons fazia tudo. E acertava a cesta de um lado, defendia do outro, era toco, era roubo. Eles chutavam de 3 contestado, era rebote do Pistons, fast break, bola de 3 do Duncan Robinson. Cara, virou um pandemônio lá na Little Caesars Arena. Torcida veio junta. E, cara, eu até escrevi no caderno aqui, pra ficar mais fácil. Mas eu tive que escrever várias vezes aqui, porque a run do Pistons não acabava. Tá? Eu escrevi 24-3, depois 27, depois 30, depois 36-6. Cara, o Pistons, em algum momento, eu tava ganhando o jogo, no terceiro quarto, por 36-6. Eu nem sei como isso é possível. Cara, é inacreditável. Poucas vezes eu vi isso nos playoffs, ainda mais com o Pistons, né? Porque, cara, foi bizarro. O Orlando Magic não fazia nada. E o Pistons fazia o que queria. E nós controlamos o jogo aí, tá? Depois que o Pistons pegou essa vantagem, só foi administrar. Fica até difícil eu analisar o resto do jogo, porque virou uma pelada, né? O Pistons deu uma dormida, tá? Inclusive, o JB acertou, tá? Tem que dar o mérito pra ele. Acertou um pouco, tá? Eu ainda vou fazer uma crítica aqui pra ele. Porque é o seguinte, ele entra com as reservas. Inclusive, um dos motivos pra gente perder o jogo, pra gente não ter chegado no jogo de novo, foi porque no primeiro jogo, no terceiro quarto, ele simplesmente tirou todos os jogadores, ele tirou os titulares e deixou os titulares do Magic contra o banco do Pistons. Aí fica complicado, cara, não tem o que fazer, entendeu? Aí o Pistons tava chegando no placar, tava quase empatando o jogo, tirou todo mundo, perdemos o jogo. É isso. Aí nesse aqui ele fez diferente. Mesmo acabando o Pistons, ele geralmente troca o time lá no terceiro quarto, faltando 6 minutos pro fim. 6 minutos e pouco, 6 minutos, tá? No máximo isso ele começa a trocar os jogadores. Ele não fez isso. Ele deixou o time porque o time tava com uma boa run. O Orlando Magic pediu de 2 a 3 timeouts durante e eles não conseguiram fazer nada. A verdade é essa. Cara, eu acho que nesse terceiro quarto deu pra dar uma mapeada no time do Orlando Magic, tá? Acho que deu pra acostumar mais ou menos o que eles podem e o que eles não podem fazer. O ataque deles é basicamente isso, pelo menos o que eles apresentaram nesses dois jogos. Não tem quase nenhuma variação, sabe? É basicamente bola no Paolo ali perto do garrafão. Ele ainda fora do garrafão, né? Ou ele dá um fake, tenta um mid-range, ou ele tenta infiltrar e tenta cavar a falta. Eles conseguiram várias faltas nesse jogo, tá? Já eu falo sobre os nossos livros. Conseguiram várias faltas que realmente foram, tá? Mas foi com o Pistons tentando dar o toco, tentando roubar a bola. E, cara, nós tivemos vários roubos, tá? Nós também tivemos um problema com turnovers, também vou falar disso daqui a pouco. Mas foi completamente esquecido por conta da nossa defesa, principalmente nesse terceiro quarto. Não que nos outros quartos tenha sido ruim, porque foi muito bom na verdade, só que nesse terceiro quarto foi bizarro. O nosso time acabou com o Orlando Magic. Só voltando aqui no assunto da variação ofensiva, ele só tem o Paolo ou o Suggs chutando uma de 3 cagada ou algo do tipo. Franz Wagner, ali pro último quarto, ele começa a forçar algumas jogadas, né? Já deu pra ver que isso é uma estratégia deles. Inclusive no jogo que eles ganharam, o segundo jogo que eles ganharam do Pistons na temporada regular, foi bem parecido com isso, tá? O Franz Wagner começou a pegar a bola no último quarto e aproveitando alguns defensores ruins, eles atacam muito o Duncan Robinson, por exemplo. Eles atacaram no primeiro, segundo, terceiro quarto. Duncan Robinson saiu com faltas no segundo quarto. Vou falar um por um também, tá? Daqui a pouco. Rapidinho, uma análise rápida dos jogadores, um por um. E ele fez isso com Duncan Robinson, com Tobias Harris, que por mais que seja esforçado e até inteligente em alguns momentos, ele ainda é um veterano, né? Ele tá com uns problemas na defesa. E como o Orlando Magic é bem físico, o Franz Wagner dá um empurrão, ele voa pra trás. O cara tá velho, coitado, né, mano? Não tem muito o que fazer, não. E ele acaba tomando a cesta. Isso pode ser um problema nos próximos jogos, tá? Se tiver um clutch time, o Franz Wagner pegar a bola e começar a tentar pontuar de todo jeito, aí fica complicado.
Mas sobre esse jogo, ele fez a mesma coisa isso, tá? Só que o jogo já tinha terminado praticamente. O Pistons até... O Pistons abriu uns 30 pontos de diferença, né? Teve essa run aí de 36-6. Só que depois caiu... no final das contas ficou menos de 20 pontos, né, de diferença. Mas o jogo tava ganho aí. Acabou o jogo. Como só repetindo, fica difícil analisar. Então... Eu vou analisar logo antes. Nem vou analisar esse último quarto. O Pistons deu uma relaxada também, né? Virou uma pelada. Então eu vou analisar só os jogadores um por um aqui, tá? Rapidinho. Ron Holland. Ron Holland. O adjetivo do Ron Holland é Ron Holland, tá? Não precisa falar mais nada. Caris LeVert. Caris LeVert. Também vou dar o resumo do jogo. Caris LeVert. Foi isso. Cara, ele fez 4 pontos. Eu pedi ele no jogo passado e eu acho que é uma análise correta, tá? Eu acho que eu não tô errado. Não tô falando que eu sou o senhor da razão, mas eu acho que ele deveria ter jogado mais porque ele tava bem, né? Ele teve uma sequência boa e não entrou mais no jogo. E se tu for pensar, o Jenkins, que jogou 11 minutos... Cara, o Jenkins jogou 11 minutos e pareceu 48 também. A mesma situação do Ron Holland. Caramba, cara. Ele jogou 11 minutos, 2 de 7 no aproveitamento. E não acerta lance livre agora. O Jenkins... Cara, o Jenkins, eu acreditava mais nele do que do Cade pra acertar um lance livre no clutch time. Agora, nesses playoffs, os dois estão ruins no lance livre. Né? Nem dá pra falar que o Cade tá bem também no lance livre. Meu Deus do céu, cara. Como é que pode isso? Agora, Jenkins, horrível, horrível. Toda vez que o Cade ia pro banco, a impressão que dá é que... Pô, era um parto pra fazer qualquer coisa. Um parto pra passar a bola. Ele ficava driblando por 20 segundos e tentava alguma bola cagada e não conseguia espaço e perdia a bola. Meu Deus do céu, foi um pesadelo assistir o Jenkins jogar hoje. E no primeiro jogo também, né? Horrível, horrível, horrível. Pelo amor de Deus. Ele voltou para aquele momento lá que ele ganhou o contrato e começou a jogar mal. Entendeu? Tem que tirar o dinheiro dele, cara. O Trajano tem que falar, ó... Se tu não jogar bem no jogo 3, tu vai ficar pobre. A gente vai te dispensar, porque ele tem um team option. O Pistons pode recusar essa opção e mandar ele pro McDonald's. E o Trajano tem que ir lá e ameaçar ele. Porque aí ele vai jogar bem de novo. Porque ele tá acomodado, mano. Eu sei que ele tá acomodado, tá? Tô brincando, mas meu Deus do céu, parece que ele funciona assim. Meu Deus. Agora, próximo jogador. Javonte Green. Eu falei que eu não tinha visto as estatísticas de Javonte Green. Jogou 23 minutos, muito, tá? E fez 2 pontos. 2 pontos só. 5 rebotes. Só que, né, um roubo e 3 tocos. Muito positivo em quadra. Espero ver mais do Javonte Green. Ele não é o Tim Hardaway Jr. no ataque, né? A gente chegou a comparar ele ao Tim Hardaway Jr. Só que o Tim Hardaway é muito melhor ofensivamente. Acerta umas de 3 bizarras. E o Javonte não é... Apesar de acertar umas bizarras de 3 também, né? Mas ele não tá acertando, ele só chutou uma também. Então, eu espero ver mais minutos do Javonte, caso ele esteja bem, né? Seguir na estratégia do GB aí, de colocar todo mundo pra jogar. Inclusive tava o Isaiah Thomas, o Ben Wallace, Rip Hamilton, Jalen Rose, tava a galera toda lá no ginásio. Dava pra colocar eles também pra jogar. Vê aí o Rip Hamilton, chuta uma bola aí porque tá difícil, meu irmão. Tá difícil. Até o Billups deve ter assistido esse jogo, só que lá da cadeia, né? Infelizmente. Agora, Isaiah Stewart. Cara, o Isaiah Stewart jogou demais novamente. Ele é o cara, ele é maluco da cabeça, ele fica esperando o cara embaixo do garrafão pra tentar dar toco. Acertou 2 tocos bizarros, um no Suggs. Cara, ele deu um toco no Suggs, parece que a bola explodiu. A impressão que eu tive era essa na hora. Eu dei um grito aqui em casa que deve ter acordado a vizinhança toda. Bizarro, bizarro. E o do Paulo foi um toco incrível também, só que deram falta. Só que o GB pediu o desafio e o Pistons ganhou esse desafio. Ele ainda tomou um toco do Paulo depois de eu ter postado que o Stuart arma uma armadilha para os adversários, ficando embaixo do garrafão e esperando ele enterrar para ele dar o toco. Falei isso, ele tomou a enterrada na cabeça. Mas o Pistons já tava ganhando o jogo mesmo, não tô nem aí. E o Paulo ainda foi meter um trash talk perdendo por 20 pontos. Aí é brincadeira, viu? Vou te contar. Próximo jogador, eu quero mais minutos do Stuart, tá? 16 minutos só, não tem condições. Já vou falar do Duren. É ele agora que eu vou falar. 32 minutos. Mano, o Duren jogava 28 minutos por jogo na temporada regular. A gente pedia mais, tá? Ele jogando bem pra caramba. Ele não dava, não. O JB não colocava ele mais tempo, não. Agora que ele tá jogando mal nos playoffs, ele joga mais minutos. Que diabo é isso? Tem condições não, cara.
11 pontos, 9 rebotes e 4 assistências. Teve 3 erros também. Cara, ele foi mais ou menos bem no terceiro quarto, que ele teve um momento ou outro ali, mas ele tá completamente trancado, meu irmão. Sabe? Parece que o Wendell Carter Jr. Será que eu chamei o Wendell Carter Jr. de Andrew Moore Jr. em algum momento? Tem grandes chances, viu? Mas o Wendell Carter Jr. tá acabando com ele, sabe? Até estava falando lá no nosso grupo que seria uma boa estratégia tirar o Wendell Carter do jogo, sei lá, tentar pendurar ele com faltas. Porque o Duro não consegue fazer nada. A verdade é essa. Com ele em quadra, a impressão que dá é que o Wendell Carter tem uma energia que ele puxa mais 2 junto com ele e o Duro não consegue fazer nada. Mas ele teve um bom momento, mesmo com o pivô titular adversário deles em quadra, tá? Mas foi por causa do Cade, tá? O Cade acabou com esse terceiro quarto aí, ele fez o que quis, tá? O próximo eu vou falar aqui, vovô Tobias Harris, 41% de aproveitamento, 7 de 17 em 16 pontos. Olha, é ruim, né? Ele tem mais arremessos do que pontos. Porém, 11 rebotes, 2 roubos, 2 tocos. Não foi uma partida ruim do Tobias, tá? Mesmo com esse aproveitamento, ele teve algum momento ruim em quadra, assim, mas ali no terceiro quarto ele começou a jogar bem também, e eu não vou criticar o Tobias nesse jogo, tá? Até porque é falta de educação criticar idosos, tá? Agora, Duncan Robinson. Cara, o Duncan Robinson foi muito buscado pelo ataque do Orlando Magic. Por mais que eles só tenham feito 83 pontos, cara, se só tivesse Duncan Robinson em quadra, eles tinham feito 150 pontos. A verdade é essa. Por mais que ele se esforce, tá? Ele teve 2 roubos e um toco ainda. Ele é esforçado, meu irmão. E por mais que ele seja ruim, tá? Ele fez muita besteira, cometeu falta pra caramba. E é isso, né? O Duncan Robinson, ele acerta umas bolinhas ali, 3 de 8 para 3, ok. Na nossa run ele acertou umas 2 bolas de 3 importantes, tá? Que ajudaram a gente a ganhar esse jogo. É isso, Duncan Robinson. 32 minutos, será que... o problema é que não tem muito quem entrar no lugar dele, né? Tem o Javonte, só que o Javonte não é tão bom de 3 quanto o Duncan Robinson. Porque o Duncan Robinson é aquele cara que chuta contestado, chuta tudo torto, caindo, cavando falta. É bizarro. Ele é o chutador raiz mesmo. Então é importante ter ele em quadra. E o ET não tá existindo nessa série, né? Próximo, Ausar Thompson. Hoje o Ausar Thompson jogou 28 minutos. E ele só não jogou mais, tá? O JB só não deixou ele mais tempo em quadra. Porque o Ausar é maluco da cabeça, pra não falar outra coisa. Pra não chamar ele de burro aqui. Porque ele fez 3 faltas no primeiro tempo, tá? 3 faltas no primeiro tempo, bizarras assim. Teve 2 que, pô, não tem como, não era pra ele ter feito. Engraçado que ele não fez mais nenhuma falta no jogo depois disso. Mas, cara, essas 3 faltas fizeram, eu acho que tiveram impacto no segundo quarto, tá? Porque ele saiu do jogo e por mais que a defesa tenha continuado mesmo sem ele, tem alguma coisa, cara. Cara, tem alguma coisa no Ausar que ele pisa em quadro e parece que o time melhora em vários momentos. Mesmo ele sendo um dos piores jogadores da história ofensivamente, tá? E é isso, eu não sei o que acontece que mesmo que ele seja ruim ofensivamente, o time melhora com ele. E 28 minutos, tá? 11 pontos, 8 rebotes, 2 roubos e 1 toco. Muito bem defensivamente, o impacto dele é inacreditável. E pra fechar aqui, Cade Cunningham, dessa vez começou acordado, nossa preguicinha, tomou energético, café, sei lá o que diabo que ele tomou mais, comeu uma pizza vegana, ovo vegano, sei lá o que ele fez aí, só sei que ele não começou preguiçoso como ele costuma começar em vários jogos, jogou bem pra caramba. No terceiro, cara, ele salvou a gente em vários momentos no segundo quarto, eu não consigo reclamar dele em nenhum momento. Por mais que ele tenha tido 7 turnovers, 7 erros, eu não consigo reclamar dele, simplesmente não consigo. Porque ele jogou demais, cara, sabe? Novamente, principalmente no terceiro quarto, mas no segundo quarto ele segurou as rédeas ali, tá? Porque tava difícil, ninguém conseguia fazer nada, segurou tudo e no terceiro quarto ele ditou o ritmo completamente. E o Pistons tava sem ritmo, né? Mas sem ritmo eu quero falar, o Pistons não conseguia colocar, não do jeito que o JB falou que, sabe, eles estavam sem jogar e perderam o ritmo. Eu tô falando, o ritmo do Detroit Pistons, que é aquele time que rouba a bola, que parte pro contra-ataque e o Cade consegue manipular a defesa adversária com as screens do Jalen Duren. E foi isso que aconteceu no terceiro quarto, tá? O Pistons colocou esse ritmo aí, nesse caso, tá? Esse ritmo em quadra
ritmo Detroit Basketball, que é defesa, exatamente como eu falei agora, defesa, contra-ataque, cesta, bola de 3 lá do Duncan Robinson, e tudo isso 36-6 no terceiro quarto, graças ao Cade Cunningham, que manipulou os outros 9 jogadores em quadra, assim como o Isaiah Thomas fazia, assim como ele falou também sobre isso, né? Que o armador ele controla todos os outros jogadores em quadra. O Cade fez isso e fez muito bem, tendo muito êxito aí no terceiro quarto. Para ele, 37 minutos, 27 pontos, 6 rebotes, 11 assistências, um roubo, um toco, em aproveitamento nas bolas de 3, 1 de 6. É o Cade, né? Tem jogo que ele vai bem, acerta 5 de 3, 6 de 3. Na outra é isso, 1 de 6. Mas no aproveitamento, cara, olha isso. 11 de 19 o aproveitamento dele. 11 de 19. Se ele errou 5 de 3, o cara acertou quase tudo de 2 pontos. Agora, tem outra coisinha também, Cade Cunningham, que você poderia melhorar, né? Lance livre. 4 de 8? O que é isso, meu irmão? O que tá acontecendo contigo? Deixa eu ver aqui no jogo 1. Ah, do jogo 1 foi 10 de 11, né? Ok. Agora, 4 de 8 não tem condições, cara. O que acontece com esse time do Pistons, meu? Do nada eles... tem jogo assim que eles acertam tudo. O Pistons já chegou a ganhar um jogo nessa temporada que o time acertou quase 100% de aproveitamento. Aí tem outros jogos igual esse que o time não acerta nada e não se livra. Inclusive eu vou pegar as estatísticas aqui, tá? Vou pegar dos quartos aqui. Eu citei só o primeiro quarto, esqueci de citar as estatísticas dos outros quartos, né? Segundo quarto, o Orlando Magic teve 18 lances livres. Só que o Pistons teve 60% de aproveitamento em arremessos de quadra. Eles tiveram 50%, só que o Pistons teve 15 arremessos e eles apenas 8. O Pistons acertou 9 cestas e eles 4. Eles se mantiveram nos lances livres aí, né? Basicamente. Agora, o aproveitamento de quadra do Pistons foi ruim, 39%. Porque o Pistons chutou 0 de 8 para 3 no segundo quarto. No terceiro quarto, o Pistons já deu uma igualada no lance livre ali, 7 de 8 no lance livre. E o Orlando Magic ficou 4 de 6 nas bolas de 2 pontos. 65% para o Pistons, 33% para o Orlando Magic. Um amasso, né? Só acertaram 3 arremessos nesse quarto. E sendo 2 de 3 e as 2 cagadas, que estava bem marcado inclusive. O Pistons acertou 11 cestas e eles apenas 3. E o Pistons também só acertou 3 bolas de 3. É como eu disse, eu sempre costumo dizer isso também. Cara, se desse pra não chutar de 3, o Pistons ficaria tranquilo. O Pistons ia ganhar 70 jogos na temporada, se não precisasse chutar de 3. Porque o time é assim, que é o nosso estilo, cara. Garrafão, assim como foi hoje. Já vou falar os pontos do garrafão também. E esse é o nosso estilo. Arremesso de quadra, 61%. Arremesso de quadro do Orlando Magic, 29%. Agora, o último quarto não tem muito o que falar, né? Quase não teve jogo. O Pistons chutou 5 de 18 no último quarto. No último quarto, meu Deus do céu. Foi horrível o último quarto, mas não tinha mais jogo. Agora, as estatísticas gerais aqui. Deixa eu pegar que eu tava no perfil do Kid agora. Aqui. Aproveitamento de quadra, 45% pro Pistons, 46%, tá? 45,9%, 46%, arredondando. Orlando Magic chutou 32%, 26 de 80. Cara, 32% de aproveitamento. A nossa defesa funcionou bastante. E voltou a fiscalidade, né? Como eu disse, o JB falou sobre a disparidade de lance livre no último jogo. Também porque o Pistons não estava sendo físico e dessa vez foi pra matar ou morrer e matou, tá? Agora, turnovers, o Pistons forçou 17, tá? O problema é que fez 22 turnovers. Cometeu 22 turnovers. É inacreditável. Tem que controlar isso aí. E também dá até pra culpar um pouquinho o Cade que ele cometeu alguns turnovers. Só que a situação dele é complicada, porque ele passa por um defensor, tem outros 2 na frente. Então é difícil criticar, né? Pelo menos hoje ele não teve uma exibição ruim nas assistências, como no primeiro jogo, tá? Hoje ele teve um duplo-duplo, que é basicamente quase a média dele na temporada. 11 assistências pro homem. E 7 turnovers. É alto, mas pelo menos as 11 assistências. Agora, em tocos, o Pistons teve 11 tocos. Eu queria ver os roubos aqui, não tá aparecendo o jogo. Ah, apareceu aqui. Cara, o Orlando Magic teve 16 roubos de bola, o Pistons teve apenas 9. Tá, esse é o problema. Eles realmente forçaram muitos turnovers do Pistons. Não foi apenas erros, o Pistons cometendo erros, no caso.
Em pontos no garrafão, agora sim. Lembra no jogo passado que o Orlando Magic teve mais de 50 pontos por jogo, ou pontos no garrafão, e o Pistons teve 30 e pouco? Agora foi o time que a gente conhece. 54 pontos no garrafão pro Pistons, 34 pontos no garrafão pro Orlando Magic. Esse é o time que a gente conhece. Em pontos de fast break, 19-14 para eles. Tiveram mais roubos, né? Então dá pra entender. Agora, pontos de segunda chance, apesar do Pistons ter cedido 11 rebotes ofensivos, pegou 17 e cedeu 11 rebotes ofensivos, mas só sofreu 5 pontos gerados nesses pontos. Então é muito bom, né? Porque às vezes o time pega 2 rebotes ofensivos e faz 5 pontos. Então significa que o Pistons, mesmo cedendo rebotes ofensivos, conseguiu defender muito bem, né? Eu acho que isso também explica como foi a nossa defesa hoje. Em faltas, 25-23 para eles. Fizeram mais faltas, mas eles tentam cavar muito mais do que o Pistons, né? E tiveram êxito nos lances livres. Agora, nesse aproveitamento dos lances livres, deixa eu falar o aproveitamento das bolas de 3 primeiro. Eles tiveram 8 de 32 e o Pistons 6 de 26. Horrível, os dois times são horríveis em bola de 3. Se o mundo dependesse disso, esses dois eles estavam ferrados, a verdade é essa. E agora, em lance livre, eles tiveram 23 de 32. Que erraram 9, né? Quase o mesmo que o Pistons no último jogo. O Pistons teve quase 40, né? Se eu não me engano, no primeiro jogo. E errou uns 10 também. Agora, o Pistons errou 10. Que é um a mais do que eles erraram. O problema é que chutou 10 a menos, né? Chutou praticamente 10 a menos. 14 de 24. 58% de aproveitamento nos lances livres. Eu não vou falar nada. Eu espero que eles acertem no próximo jogo. Porque não tem cura. Isso aí não tem cura e não vou ficar batendo cabeça aqui. Vocês sabem muito bem que é um problema crônico do nosso time. Tem arremessadores ruins de lance livre. E até os bons agora estão errando. Tá? O Cade tá errando. O Jenkins não acerta mais nada. O Jenkins, se bobear, ele não, se tiver só ele em quadra, ele não vai acertar também, não. Não acerta nem bandeja, não acerta. Cara, não sei o que aconteceu com o Jenkins. Tem que ficar pobre de novo. A verdade é essa. Agora é isso, a gente analisou aqui o jogo, não tem mais muito o que falar, minhas anotações também já acabaram. Agora eu vou falar um pouco sobre o próximo jogo, tá? Rapidinho sobre o próximo jogo. Vai ser em Orlando, obviamente, né? Os 2 próximos jogos vai ser em Orlando. E eu espero muito ver essa defesa do terceiro quarto do Pistons nessa partida, tá? Todos os jogos são parecidos, né? Contra o Orlando Magic, como eu já citei. Se mantiver aquele jogo... lá e cá no primeiro tempo, no terceiro quarto eu acredito no Pistons que vai fazer esse efeito aí, quase um efeito cascata, parece que acaba com tudo, né, no último quarto. Eu espero que isso aconteça de novo, ou, no último quarto não, no terceiro quarto, eu espero que isso aconteça de novo, que o Pistons consiga boas corridas no terceiro quarto, tá? Ou, quem sabe no primeiro, né, abrir logo 20 pontos no primeiro e ficar só administrando a partida, quem sabe, né, por que não? Agora... vai ser um jogo duro, só que eu acho que o Pistons conseguiu o caminho das pedras, né? O Pistons sabe o que fazer e o Pistons, no terceiro quarto, mostrou que tá pronto, que tá preparado para ir por Orlando. Agora, pelo amor de Deus, não vão entrar dormindo de novo. Pelo amor de Deus, não façam isso, cara. Nossa, se entrar dormindo, vão perder. Não vou ter jeito. Vai estar uma pressão do caramba lá em Orlando. Apesar de não ser uma torcida que tem tanta pressão assim, né? Tem muitos moradores de outros estados lá que moram na Flórida. E quem sabe uma vitória lá em Orlando, tá? E eu tô acreditando que se tiver essa vitória, a gente vai ouvir um Detroit Basketball dos torcedores do Pistons que estarão presentes nesse jogo. Que eu acho que serão muitos, tá? É isso, galera. A gente fez, essa foi a análise do jogo 2. Que ainda bem que foi uma vitória. Empatamos a série, agora vamos atrás da liderança da série. O engraçado também que aconteceu foi que vários times perderam, né, em casa nesses playoffs. E eu achei foi bom isso, porque eu acho que tira até um pouco de pressão do Pistons, porque tiveram a vitória surpresa aí do Philadelphia e a vitória surpresa do Blazers. Tá certo que o Embiid teve a concussão, né, mas mesmo assim foi uma vitória do Blazers. E como eu disse, a maior surpresa, Philadelphia 76ers ganhando fora de casa do Boston Celtics. E agora vai levar a série para Philadelphia. Eu acho que o Celtics vai ganhar tranquilo, tá? Talvez um 4-1 mesmo.
pra eles. E eu espero que seja assim com o Pistons também. É o que eu acho que vai acontecer? Não. Eu acho que vai ser um 4-2 mesmo. É isso que eu tô apostando. Mas, cara, se for igual do primeiro tempo, essa série tá fedendo a 7 jogos. Mas eu espero que seja no máximo 6 jogos. E com o Pistons o vencedor, tá? É isso, galera. Essa foi a análise do jogo 2. Agora sim, o encerramento. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar aí na descrição tudo bonitinho, tá? Os links aí vai estar vai estar tudo explicado lá no Twitter, lá no Instagram. Você pode ouvir no Spotify, no YouTube. Também tem outras plataformas aí que provavelmente dá pra ouvir. No Deezer provavelmente dá pra ouvir. Naquele negócio de podcast do iPhone também. Acho que dá. Mesmo assim, eu recomendo o YouTube e Spotify, que é onde eu mais tenho controle, tá? Onde eu mais vejo. E se você tiver algum feedback, a não ser que seja o áudio que não tem o que fazer, e geralmente um convidado, né? Que você sempre pede um convidado, mas é muito complicado justamente por causa do microfone, porque dá muito mais trabalho de editar e tal. Então, se você tiver algum feedback que não seja isso, eu agradeço bastante, tá? E comentem lá nos comentários do YouTube ou lá às vezes o pessoal vê lá no YouTube, né? Só tem um comentário, um ou outro comentário. Só que o pessoal sempre comenta lá no nosso grupo do Pistons no WhatsApp, Pistons Brasil. E eu tô esperando mais algumas análises de vocês também, tá? Quero saber se vocês concordam ou discordam dessa minha análise do jogo 2 entre Pistons e Magic. É isso, galera. Valeu, falou!